Então eu quero convidar vocês para ler o texto, que está no capítulo 3 de Provérbios. E eu vou pregar assim, querido. Hoje eu estou pregando aqui no capítulo 3, depois eu vou pregar no capítulo 5, e talvez eu faça uma abordagem temática pelos temas abordados no livro. E a gente vai fazer uma série de ministrações, tá? Não tão prolongada como as que a gente já fez, também não seguindo aquela ordem lógica que a gente sempre faz, mas nós vamos fazer, mesmo assim, algumas ministrações no livro de Provérbios. Então, Provérbios 3, a partir do versículo 1, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare. Querido, preste atenção na leitura. Se você estiver acompanhando, preste atenção na leitura. Filho meu, não te esqueças dos meus caminhos. Uma ordem negativa. Agora vem a positiva. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Se você não se esquecer dos meus mandamentos, se você guardar os meus mandamentos, os meus mandamentos, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. É simples isso aqui, entendeu? Só que a gente precisa detalhar um pouco. A segunda coisa, olha só. Versículo 3. Sempre em pares, 2 de cada. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Novamente um mandamento negativo. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Agora o positivo. Atas as duas coisas, a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Se você fizer isso, acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Mandamento positivo primeiro agora. Confie no Senhor de todo o teu coração. Agora o negativo. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Para cada par de versículos uma promessa. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Assim, querido, não é tão difícil de você entender, entendeu? Talvez a gente precise explicar o que ele está querendo dizer aqui em algumas coisas, mas no geral, eu acredito que você pode ler isso em casa e fazer as aplicações para a sua vida, entendeu? É lógico, uma leitura simples não vai render tudo aquilo que poderia render, mas mesmo uma leitura simples é fácil de compreender. Veja, confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Mandamento simples, irmãos. Tá? Nós vamos trabalhar isso hoje, querido. Veja, Provérbios é um livro interessante, querido, porque ele é muito prático. Muito prático. É a sabedoria de Deus colocada de forma prática para que nós vivamos, entendeu? Não há muita teologia aqui, há muita praticidade, há muita coisa simples. Faça isso, não faça aquilo, e se você fizer isso e não aquilo, você vai receber tal bênção. É sempre assim que nós vamos caminhar. É lógico, vai chegar em outros textos que mudará, mas você vai perceber, querido, esse arranjo quase que natural. Então vamos trabalhar isso aqui, tá? Sem delongas, eu vou pular aquela parte toda de quem escreveu, para quem. Eu vou pular essa parte toda, porque o livro é um livro. É um pouco diferente dos outros, tá? Então eu vou pular essa parte mais teórica. Vamos lá. Vamos analisar o versículo 1 primeiro. Olha só. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a vida por muitos anos e lhe darão paz. Eu já mudei a versão, porque aqui já explica melhor. Primeira coisa, querido, veja, há uma orientação de um pai para um filho. Eu fiz, durante algum tempo, com meu filho, o Jonatas, eu ministrei isso aqui para eu e ele ali, sentado no quarto dele ali, algumas vezes, eu ministrei isso aqui para ele, entendeu?
Quando eu estava falando com o pastor Jair, eu falei, pastor, eu fiz uma vez com o Jonatas. Aquela explicação bem básicazinha mesmo, sem muito aprofundamento, eu trabalhei com meu filho. Filho, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. É um conselho de um pai para um filho, né? Meu filho, não se esqueça da minha lei. É uma conversa paternal, entendeu? É um conselho paternal de alguém que ama profundamente o seu filho e que está orientando esse menino a maneira como ele deve viver a sua vida. Então, o que ele diz? Olha, não se esqueça da minha lei. Lei aqui, querido, no hebraico é Torá. Só que Torá tem vários significados, né? Não é só lei no sentido mosaico, entendeu? É instrução, é ensino. Por isso que algumas traduções usam aqui no lugar de lei, não esqueça o meu ensino, não esqueça a minha instrução. Porque, de fato, essas palavras significam a mesma coisa. Torá significa tanto lei mosaica, como lei no sentido de lei por si só. Também significa ensino, significa instrução. Então, olha só. Veja, não esqueça a minha lei. Esquecer, querido, pode significar ignorar ou descuidar. Então, ele está dizendo o seguinte, olha... Não ignore a minha lei, não ignore o meu ensino, não descuide da minha lei, não descuide do meu ensino, não relaxe com isso, mantenha isso sempre diante de si, né? É isso que ele está colocando. Filho meu, não se esqueça, não ignore, não rejeite, não descuide, não descuide. O que ele tem que fazer? Olha só, querido, é muito interessante, irmãos. Não se esqueça, mas... guarde no coração os meus mandamentos. Ele diz isso de maneira negativa e de maneira positiva. O que ele quer do filho? Que o filho guarde no coração aquilo que ele está aprendendo com o pai. Entende? É isso que ele quer. E por que ele quer isso? Olha que coisa interessante, irmãos. Por isso que eu falo, isso é um conselho de pai para filho. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo mandamento bíblico, ele tem um propósito específico de abençoar as pessoas. Sabia disso? Não há um mandamento bíblico que nos seja dado com a instrução, por exemplo, querido, com o propósito de te fazer mal. Todos os mandamentos bíblicos têm um propósito de nos abençoar. Se nós o obedecemos, nós seremos abençoados. Olha o que ele está falando. Olha, de maneira geral ele diz isso. Olha, não se esqueça da minha lei. O que ele quer realmente? Ele quer que o filho guarde os seus mandamentos, seus ensinos. Por quê? Versículo 2. Porque eles, os mandamentos, se você guardá-los, eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Veja que coisa interessante, querido. O segredo da vida cristã é você aprender a obedecer a Deus. Porque quando você faz isso, irmãos, veja, ele está dizendo ao filho uma coisa muito simples, irmãos. Meu filho, não rejeite a minha lei, não rejeite o meu ensino, né? Guarde os meus mandamentos, porque se você fizer isso, esses mandamentos, eles vão prolongar a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz, irmãos. Coisa interessante, querido. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu acho muito criativo da parte de Salomão, né? Alguns aqui dizem que ele está ensinando aqui Roboão. Se foi Roboão, não aprendeu nada, porque fez besteira logo que assumiu o trono do pai. Eu não sei. Mas o fato, querido, é que nós temos uma instrução aqui, que ela é uma instrução paternal. Sim, eu posso dizer que é Deus falando conosco, porque as escrituras, você sabe, são inspiradas por Deus, né? Mas há, de certa forma, querido, um cuidado aqui de um pai para com seu filho. Veja que há uma estrutura, irmãos, bem definida no texto. Eu queria chamar sua atenção para isso, entendeu? Há uma estrutura, é uma instrução negativa, seguida de uma positiva, ou vice-versa, e na sequência há uma promessa. Há uma promessa. Aqui, o texto negativo, não se esqueça, guarde no coração os meus mandamentos. A promessa, se você fizer isso, teus dias serão prolongados, né?
e você viverá uma vida de paz e de prosperidade. Nós não tem muito o que ensinar isso aqui. Prolongar, querido, né? Eles prolongarão a sua vida. Prolongar a vida significa viver mais, irmão. Só isso. Você vai viver mais. Aqueles que guardam os mandamentos viverão mais do que aqueles que não guardam. A instrução é bem simples, entendeu? A obediência a Deus, ela faz com que a gente viva mais do que se você não obedecer, entendeu? Agora, veja que coisa interessante. É uma promessa completa, irmãos. Não só viverá mais, mas viverá bem, entende? Veja a promessa. Você vai desfrutar de prosperidade e de paz. Isso é o que está sendo prometido. Isso é a promessa aos filhos. Agora veja, há uma coisa interessante. O texto diz para nós guardarmos os mandamentos, né? Guarde no coração os mandamentos. Quais são os mandamentos? E aí, eu vou listar para vocês, talvez dê tempo para a gente listar, aqui uns 4 ou 5 mandamentos que ele descreve na ordem, entendeu? Primeiro, a instrução geral: filho meu, não rejeite a minha lei, não rejeite o meu ensino, né? Guarde no coração aquilo que eu estou te ensinando, né? Viva isso, obedeça isso, porque se você viver, se você obedecer, você vai viver mais do que se você não obedecesse. E ao viver mais, sua vida será regada de paz e de prosperidade. Quais são os mandamentos, querido? Aí ele passa a descrever esses mandamentos. Agora, uma coisa curiosa. Além da promessa geral, né, para quem vai obedecer esses mandamentos, para cada mandamento que ele nos dá, tem uma promessa específica. É isso que é interessante nesse texto, irmãos. Olha que coisa curiosa. Olha o versículo 3. Veja, tenha em mente a promessa geral. Se você obedece os mandamentos, você vai prolongar os seus dias e vai desfrutar de paz e de prosperidade. Essa é a promessa geral. Agora ele começa a listar os mandamentos. E uma vez que ele começa a listar os mandamentos, para cada mandamento cumprido, há uma promessa específica. Olha só, versículo 3 e 4. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então, o então significa, se você fizer isso, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Coisa interessante, né? Então, qual é o primeiro mandamento aqui? Ele está dizendo, ame e seja fiel. É esse o mandamento. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Tá? A palavra traduzida aqui por amor, querido, ela significa benignidade, misericórdia e bondade. Essa palavra, e dependendo muito da tradução que você tiver aí, você vai encontrar aí no lugar de amor, você vai encontrar benignidade, talvez misericórdia, talvez bondade. Você pode olhar essa tradução, que geralmente varia bastante, entendeu? Por quê? Porque é uma palavra só que significa tudo isso, entendeu? E aí, Charles Swindoll, falando dessa benignidade, desse amor, dessa bondade, ele diz que esta é uma palavra que descreve a graça inexorável, inexplicável e impressionante de Deus para com o povo do seu conserto. É esta qualidade do caráter de Deus que faz com que ele honre o seu conserto, independentemente das muitas falhas de Israel. Então essa palavra é usada para descrever esse amor de Deus pelo seu povo, mesmo quando o amor não é correspondido. Entende? É lógico que aqui há um chamado nosso, querido, para amar, mesmo quando o nosso amor não é correspondido. E eu estou falando aqui não de paixão, né, dessa coisa de um amor de um homem pela mulher. Não é isso não, tá bom? O amor aqui é outro, né? O amor aqui é outro. E é engraçado que essa palavrinha, os amor, ela nos conecta lá com o Novo Testamento. Quando você chega lá em 1 Coríntios 13, 7, lá está escrito assim, olha, o amor tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. É esse o tipo de amor. Eu tenho uma pessoa que eu o amo, mas ele me apunhalou pelas costas. A Bíblia diz para eu continuar amando essa pessoa. Entende? Porque esse amor aqui é o amor com que Deus amou o seu próprio povo. Mesmo o povo sendo rebelde. Irmão, eu estou lendo isso. Gente, é engraçado como eu leio aquilo, eu me vejo naquelas páginas. Olha, o povo está lá no pé do Monte Sinai. Deus apareceu para o povo, começou a falar com o povo ficou com medo de Deus, né? Chama Moisés, que Deus fale contigo, e tudo que ele te falar, tu vem falar com a gente, porque se nós continuarmos ouvindo Deus, nós vamos morrer. E aí a promessa é, tudo que o Senhor te mandar fazer, nós vamos fazer, né? Moisés leva a fala do povo para Deus, e aí Deus disse, eles estão certos, né? Elogiou o comportamento, está certo. Tá. Deus deu lá umas leis para eles, e aí chama Moisés para o cume do monte. Irmãos, um mês depois de tudo aquilo, lá está o povo, fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar o bezerro de ouro, dizer que o bezerro libertaram ele do Egito. Quando eu olho para aquilo, querido, né, a tendência nossa é dizer, mas esse povo era muito incrédulo. Não, mas, olha, se você olhar para aquilo e não conseguir se ver, ou você é santo demais, ou você não tem coragem de olhar para a sua própria vida. Porque, no geral, irmãos, é assim que a gente vive. A gente vive um momento de bênção com Deus, uma experiência tremenda com Deus, a ponto da gente ir para diante de Deus e, sabe, aquela coisa afeta lá em cima, querido. Mas uma semana depois acontece alguma coisa de ruim e você esquece tudo que Deus fez e começa a lamentar de novo, entendeu? Quando eu leio, querido, eu olho para a minha vida. É assim que a gente é. Eu lembro demais. Recém-chegado aqui no Buriti, sentado uma vez na área ali com a minha esposa, lá pela 1h da manhã, conversando na rede, né, olhando para tudo que Deus tinha feito, para um ano de muita, muita luta. E quando a gente olhou assim, disse, amor, mas Deus estava no controle de tudo, Ele veio organizando tudo, veio nos orientando, às vezes contra a nossa própria vontade, né, para nos trazer para cá. E aí a gente se alegra, a gente pensa assim, puxa, quando eu estiver passando por uma luta, eu não vou mais cometer esse pecado, vem aqui de reclamar de Deus. Que nada, irmãos. Logo depois, entende? Você começa, porque não entende o que está acontecendo, porque não vê o que vai estar por vir, aí você começa a se desesperar. E você esquece rapidamente tudo aquilo que Deus já fez na sua vida e começa a se lamentar. Eu olho para isso, irmãos, e eu vejo isso na minha própria vida, entendeu? O chamado de Deus para nós é para amar as pessoas, mesmo sabendo que elas são falhas, que elas vão falhar conosco, nós vamos falhar com ela, mas nós somos chamados para amar, entendeu? Ame. Está aqui o texto, que o amor e a fidelidade jamais o abandonam. Veja, amor e fidelidade, uma coisa está completamente atrelada à outra, irmãos. A fidelidade fala de lealdade, de firmeza, de constância, de estabilidade, entendeu? Aqui, nós temos o mesmo conceito quase do amor. O fiel não abandona o seu companheiro, não abandona o seu amigo, ele não abandona a sua casa, ele não abandona a sua família, ele não abandona a sua igreja, ele não abandona o seu cônjuge, independente do problema, irmãos. Eu diria que são duas palavras que a gente quase que não pode separar, entendeu? Se você não ama, você dificilmente vai ser fiel, entende? Se você não é fiel, provavelmente você não ama. Uma coisa está atrelada à outra, na verdade. Agora, olha que coisa interessante, irmãos. Veja a linguagem metafórica que é usada aqui para descrever a importância do amor e da fidelidade. Olha, prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva essas coisas nas tábuas do seu coração. Vejam, ele está usando aqui uma linguagem de figura para descrever a importância disso. O sábio, ele está dizendo para alguém, ele não está dizendo para alguém amarrar o amor e a fidelidade ao pescoço, ou para que você escreva essas coisas na tábua do seu coração, né? Eu até brinquei aqui, né? Seu coração tem tábua? Tem para escrever alguma coisa? Né?
É só uma linguagem, querido, que ele está usando para descrever a importância do amor e da fidelidade. Qual é a mensagem? Nunca perca de vista o amor e a fidelidade. Viva estas coisas, pratique elas, faça delas uma realidade a ser buscada todos os dias da sua vida. E, se você fizer isso, então você tem a promessa, querido. Olha que coisa interessante. Se eu faço isso, a pessoa que faz isso, ela alcançará, ela obterá o favor de Deus e dos homens. Promessa tremenda, irmãos. Ao que ama e ao fiel, Deus é favorável. Eu vou receber do Senhor, querido, favor, graça. Eu vou receber socorro quando precisar, ajuda na hora da necessidade, entendeu? Mas não só isso, irmãos. Além de favor diante de Deus e dos homens, tem também boa reputação. Alguém que ama, alguém que é fiel, é alguém benquisto na sociedade, alguém benquisto no lugar onde ele estiver. Essa é a promessa. E eu pensei que ia ser rápido, e eu acho que eu não vou chegar na metade da pregação hoje. Primeiro mandamento, querido. Ame, seja fiel. Aqui não tem o que discutir, não tem o que falar. Ou você faz ou você não faz. Ah, pastor, eu não concordo. Não tem esse negócio, irmãos. Veja novamente, olhe a linguagem metafórica. Prenda o amor e a fidelidade ao redor do pescoço. Escreva essas coisas na tábua do seu coração. A mensagem é muito clara, você não tem como fugir disso, entendeu? Nunca perca de vista essas coisas. Tá? Agora, o segundo mandamento, querido. Confie no Senhor. Esse é o segundo mandamento. Versículos 5 e 6. Irmãos, deixa a tua Bíblia aberta, por favor, para que você possa acompanhar, tá bom? Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Charles Swindoll, querido, fala aqui que a confiança, olha que coisa interessante, e é por isso que eu gosto dos comentários, irmãos. A confiança aqui, querido, se refere ao ato de prostrar-se com o rosto no chão, mental e emocionalmente, entregando a outra pessoa todas as esperanças para o presente e para o futuro, encontrando nela provisão e segurança. Isso é confiar no Senhor, entendeu? É se prostrar diante dele e entregar tudo a ele, confiando para o presente e para o futuro, sabendo que é do Senhor que vem a tua provisão e a tua segurança. Precisa confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. Novamente, nós temos algo muito difícil de ser vivido, irmãos. Muito trabalhoso para muitos de nós que somos orgulhosos, entende? Que muitas vezes somos autossuficientes. Vou falar dessas coisas mais para frente. É um chamado, é um desafio a nós, igreja, confiar no Senhor. Aquele que confia no Senhor, querido, ele vai descansar, não tem como, entendeu? O que nós precisamos é aprender a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, entendeu? Veja, o que significa confiar, querido, no Senhor de todo o nosso coração. Eu vou olhar para o texto, né? Confiança é o que eu falei, mas olha, o texto responde o que significa confiar. Primeira coisa, veja, o próprio texto responde. Confiar no Senhor significa não se apoiar no próprio entendimento e reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. É esse o significado de confiar no Senhor aqui, de acordo com o texto. Ele diz, confie no Senhor e não se apoie em seu próprio entendimento. Então, confiar no Senhor significa não se apoiar, querido. E aí nós vamos trabalhar isso agora. Não se apoiar no seu próprio entendimento. A palavra entendimento, irmãos, ela se refere à nossa capacidade de observar algo, obter o conhecimento e discernir para formular uma decisão. Tipo assim, eu quero tomar uma decisão na vida, né? Na minha caminhada, na minha vida, seja profissional, seja de...
eu passo a observar tudo, entendeu? Aos prós e os contras daquilo que eu quero fazer, eu analiso, eu formulo aquela questão, eu elaboro aquela questão, eu passo a pensar, eu vejo o que vai ser, se eu fizer isso, o que vai acontecer, se eu não fizer. Isso é entendimento, essa capacidade de você observar as coisas no sentido de formular, de tomar uma decisão, entendeu? É importante agora lembrar, querido, diante disso, que o que Deus quer realmente é que a nossa maior prioridade seja confiar nele. Isso que eu descrevi aqui é confiar na gente, na nossa capacidade de tentar resolver os problemas. Mas o que Deus quer é que nós confiemos nele. Portanto, nós devemos deixar que a nossa confiança no caráter de Deus, no seu poder, planos e fidelidades, seja a base para todos os processos de tomada de decisão. Eu vou traduzir isso aqui de uma forma que você entenda melhor. O que é não se apoiar no seu próprio entendimento? Não tente resolver tudo sozinho. É isso que ele está dizendo. Não queira resolver tudo sozinho. Na sua própria capacidade, na sua própria inteligência, na força do braço. É essa a orientação, querido. Lembra lá do que significa confiar? É o ato de se prostrar, entendeu? Entregando tudo ao Senhor, na verdade. Então não confie em si mesmo. Não dependa só de si mesmo, irmãos. É isso que ele está dizendo. O Swindon, ele faz uma ilustração. Ele diz assim, olha, pense num estudante, numa pessoa que recebeu de Deus um chamado para o ministério. Deus falou com ele. Então ele passa a analisar, tipo assim, se Deus me chamou, eu tenho que ir para um seminário. Então ele vai ver lá o valor da mensalidade, onde tem, ele faz todos os planos, vê a casa que vai morar e tudo e tal. E aí, quando ele faz todos os planos, ele percebe, eu não tenho condições de atender o chamado de Deus hoje. Aí o Swindon diz assim, olha, se Deus te chamou, você vai, mesmo que de acordo com os teus planos isso não daria certo, porque Deus te chamou, você vai seguir adiante com o plano. Porque você tem uma direção de Deus. Ele está no controle. Isso é confiar em Deus, querido, tá bom? Isso é confiar em Deus. É lógico, mas quando eu falo essas coisas, eu fico assim meio receoso, né? Das pessoas entenderem errado isso. Olha, são mais de 20 anos de convertido, mas eu não tenho muitas experiências, irmãos, assim, de Deus me falar, entendeu? Eu sei que as decisões que eu tomo, muitas delas, eu se confirmo depois como uma direção de Deus, mas quando aconteceu, eu não tinha tanta certeza se era Deus. Eu seguia adiante, mesmo na dúvida, entendeu? Eu vejo o pessoal dizendo assim, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me mandou para tal lugar. Queridos, eu não duvido nem um pouco, na verdade, eu creio nisso. Agora, eu só tenho receio, querido, porque eu já vi muitas pessoas na vida cristã quebrando a cara, porque acharam que Deus falou, entendeu? Às vezes é aquilo que a pessoa quer muito, né? E aí ela teve um pensamento sobre aquilo, ela pensa, Deus está me falando. Ela vai adiante e acaba se frustrando. A gente tem que ter muito cuidado, querido, muito cuidado. Eu li agora recentemente um livro bem pequenininho do Charles Swindon, que é sobre a intimidade com Deus. E ele traz lá 4 princípios, né? 4 regras de você poder desfrutar da intimidade com Deus. Ele diz, você precisa de, deixa eu tentar colocar aqui, solitude, tempo a sós com Deus, de simplicidade, entendeu? A gente precisa viver uma vida mais simples para poder desfrutar da presença do Senhor. Muito apetrecho, muita coisa, você acaba se distraindo com coisas demais e você não tem tempo para Deus. É simplicidade, a solitude, a solidão, irmãos, ou o ato de estar a sós com o Senhor, entendeu? O silêncio, silêncio. Solitude, silêncio, simplicidade. E aí ele descreve um quarto lá que eu não... Mas quando se fala em buscar a Deus, irmãos, de você ter comunhão com Deus,
É muito difícil, não é que Deus não fale, mas é porque a gente vive uma vida tão corrida, tão agitada, entendeu? A gente está sempre fazendo alguma coisa, a mente está sempre entretida com alguma coisa, a gente quase nunca para num canto a sós. Eu tenho tentado fazer isso, irmãos, eu tenho tentado buscar a Deus, mudei a oração bastante, eu nem estou colocando mais quase nada no grupo lá, mudei o foco da minha oração, né? Quando eu vou orar pelos salvos, que eu orava em 1 hora, pelos alvos, agora estou orando em 15 minutos, rapidinho a oração pelos alvos, e estou tirando um tempo maior para estar a sós com Deus. Só que o silêncio, irmãos, silêncio é uma coisa que eu não sei o que é, ou se existe em algum lugar, porque onde eu moro não tem silêncio, entendeu? Então é muito difícil. É muito difícil. Eu já pensei em vir para cá durante a semana, fechar ali, me isolar aqui, para ver se eu consigo ter silêncio, porque é uma das coisas mais importantes para a comunhão com Deus é o silêncio. Engraçado, né? A agitação, irmão, nossa, faz com que a gente não ouça Deus. Eu estou lá com um texto lá, o cara vai falando o que é esse silêncio com Deus. Irmãos, ele vai falando, tire a música, tire os livros, tire isso, tire aquilo, tire... Meu Deus do céu, é a sós, assim, é como se você estivesse nu diante de Deus, sem nada ao teu redor que possa te distrair, absolutamente nada, entendeu? E eu digo, meu Deus do céu. Aí ele fala que os grandes homens de Deus, isso eu sei disso, eu já li sobre essa questão, que os grandes homens de Deus no passado, eles tinham esse tempo a sós com Deus. Irmãos, eu tenho falado tanto para vocês, puxa, faz um esforçozinho aí, querido. Leia a biografia de David Brainerd, sei lá, não sei pronunciar o nome do cara. É um missionário americano que foi pregar o evangelho entre os índios, Estados Unidos. E ele descreve no seu diário, entendeu, as muitas horas que ele passava no meio da mata, sozinho, né, a sós, em silêncio com o Senhor, para ouvir Deus. É necessário, querido, é necessário. Olha, eu até mudei um pouco, né, do nosso assunto aqui, mas é porque nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter essa intimidade com Deus, essa confiança no Senhor. Ela requer, irmãos, que a gente conheça Deus e que esteja, de certa forma, habituado com a voz de Deus, com a direção de Deus para a nossa vida. Porque se a gente não tem, é difícil confiar, entendeu? E porque a gente não tem, a gente confia. Quer ver uma coisa interessante? Quem de vocês, diante de uma decisão importante, parou durante aí uma semana, um mês, para buscar de Deus uma direção para aquilo? No geral, a gente faz as contas, né? Faz os cálculos. Se é questão financeira, a gente vê o que vai comprar, quanto que custa, vê o que tem na conta, o salário, faz logo ali, vê o que está devendo, e a gente se planeja dessa forma. Quase nunca a gente busca de Deus uma direção. Senhor, é para fazer isso agora? Irmãos, eu falo isso aqui, mas eu fico com vergonha de Deus. O Senhor sabe que muitas vezes eu acho dessa forma. Não foi para comprar, se bem que na moto do meu filho eu orei realmente. Ele agoniado, né? Acho que não era porque não era para mim, né? Era para ele, agoniado. Eu disse, calma, cara, segura um pouquinho aí, tem paciência. Não nem recebi a tua carteira ainda, vamos orar. Aí lá vai orar. O Senhor, precisamos de uma direção. O Senhor, assim, assim. E, irmãos, e funciona essas coisas, que é uma beleza. Funciona, irmãos. Deus abriu as portas realmente, entendeu? Ele comprou a moto, não pagou o juro como ia pagar da outra, né? Foi algo assim bem interessante, foi muito, muito rápido ali, foi resolvido, entendeu? Nós precisamos, querido, confiar no Senhor. Então, confiar no Senhor significa não se apoiar no seu próprio entendimento. Ou seja, não tente resolver tudo sozinho, irmãos. Leve o seu problema a Deus. Coloque isso diante do Senhor. Segunda coisa, muito parecida, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. É o que o texto diz. A palavra reconhecer, irmão, quer dizer conhecer, tá? E esse é um tipo de conhecimento pessoal, experimental. Lembra lá do conhecer Cristo? É a mesma palavra, só que aqui está no hebraico, mas é a mesma palavra, entendeu? Não é conhecer, eu aprendi, não, é conhecer por experiência, entendeu? É isso. A palavra caminho significa caminho ou estrada no sentido literal, mas não é nesse sentido que Salomão usa essa palavra. Ele usa aqui no sentido figurado, e ela se refere, querido,
às escolhas que nós fazemos e às experiências que nós vivemos ao longo da vida. Isso é caminho. Portanto, olha só, querido, olha o que está sendo dito aqui. O Senhor nos orienta a que conheçamos a sua mente em todas as decisões e circunstâncias. Ou seja, busque conhecer a vontade de Deus em tudo que você for fazer, irmãos. É disso que ele está falando aqui. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos significa você buscar, pela experiência, saber qual é a vontade de Deus para aquilo que você vai fazer. Você está reconhecendo o Senhor. Você está dizendo que Ele é importante, vou colocar dessa forma, que a opinião de Deus é importante para aquilo que você vai fazer. Agora veja qual é a promessa, querido. Veja qual é a promessa para aquele que confia no Senhor, para aquele que não tenta resolver tudo sozinho, mas busca conhecer a vontade de Deus em tudo que fizer. Ele endireitará as tuas veredas. Endireitará, irmão, significa guiar, dirigir. Significa também tornar reto, plano. Pensa, quando alguém vai abrir uma estrada, entendeu? Abrir o caminho. Tem esse sentido aqui. É como se Deus fosse aplanando o caminho para que não tivesse tropeços durante a sua caminhada. É como se Ele estivesse dirigindo, guiando a sua vida, porque você resolveu confiar nele, então Ele passa a dirigir, a guiar a tua vida. É um desafio? Com certeza, querido. É um desafio tremendo, entendeu? Mas também, irmãos, olhe, por que a gente não experimenta mais de Deus? Por que muitas vezes, querido, essas coisas que a gente ouve de Deus e a gente não vive? É porque muitas vezes, irmãos, nós não damos ao Senhor, é quase que blasfemo que eu vou dizer, nós não damos ao Senhor a permissão para Ele agir na nossa vida. Nós somos muito, irmãos, dono de nós mesmos, entendeu? Nós, usando a linguagem de Salomão, nós gostamos de nos estribar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento, entendeu? Achamos que somos capazes, que somos suficientes, entendeu? Que somos bons o suficiente e que nós não precisamos de Deus. Por causa disso, irmãos, a gente quase nunca experimenta da parte de Deus algum tipo de intervenção, de milagre. Porque nós fazemos tudo na força do nosso braço. O nosso desafio, querido, é apresentar a Deus, entendeu? A nossa vida, as dificuldades que nós vivemos e esperar, querido, que Ele haja em nosso favor. Olha, irmãos, eu sou falho nisso, querido, mas eu poderia contar algumas experiências minhas com relação a essa questão, porque eu já vivi isso algumas vezes na minha vida. De pegar um problema, levar para Deus, né, e ver Deus agir. Olha, eu já tive a experiência, querido, de dizer para Deus assim: Senhor, eu preciso, por tantos meses, de um salário mais ou menos assim, para poder resolver minha vida. Se o Senhor não fizer isso, eu não sei como é que eu vou resolver isso, essa questão. Irmãos, é sério isso, olha. E eu falo isso para a glória de Deus mesmo. Eu não quero que Deus vai e me dá aquilo. Irmãos, é algo assim quase que inacreditável. Ele vai e faz, irmãos. Faz. É nessas horas que você percebe o quanto que Deus nos ama, o quanto que Ele se importa conosco, entendeu? E se nós confiarmos, irmãos, nós podemos desfrutar desse tipo de agir de Deus na nossa vida. É algo que a gente é chamado a fazer. É algo que a gente é convidado pelo Espírito a experimentar, irmãos. Aí você vai perceber que a vida cristã é muito mais do que vir a um culto, do que cantar umas canções. Vida cristã, irmãos, é relação com Deus. É relacionamento com o Senhor. Eu desafio vocês, querido, a buscarem confiar no Senhor. Sei, eu tenho falhas, eu já quebrei a cara muitas vezes, já passei por situações que eu não ouvi Deus, que eu não consultei Deus, entendeu? Eu também tenho as experiências ruins para contar. Se vocês quiserem ouvir, não são só as boas, não. Eu tenho as ruins também. Mas sempre por não fazer aquilo que eu sei que é o certo. Porque quando a gente busca,
a gente vai ter de Deus aquilo que Ele promete. Querido. Terceira coisa aqui para encerrar, só o terceiro aqui, o terceiro mandamento, tema ao Senhor. O primeiro, ame e seja fiel, esse é o nosso desafio. Esse amor, essa fidelidade diz respeito a todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, entendeu? O segundo, diz respeito a Deus, diz respeito à igreja e tudo mais. A segunda, confie no Senhor. Agora, tema ao Senhor. Olha o texto, irmãos. Não seja sábio, é quase que uma repetição daquilo que nós falamos anteriormente, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Essa é a promessa, querido. Não seja sábio aos seus próprios olhos. O que é isso? O que é não ser sábio, irmãos? Significa temer a Deus e evitar o mal. Ou, se eu perguntar de forma diferente, o que significa temer a Deus? Significa não ser sábio aos seus próprios olhos e evitar o mal, entendeu? O temor, irmãos, do Senhor é um tema muito recorrente em Provérbios, o que provavelmente vai exigir uma ministração específica, né, se nós quisermos compreendê-lo bem. Entretanto, aqui hoje, né, a finalidade não é estudar o temor do Senhor. A nossa definição vai ser baseada apenas no versículo 7, tá bom? Eu vou depois pegar, se eu não me engano, há mais ou menos uns 14 textos em Provérbios, 14 versículos que falam do temor do Senhor. Talvez eu faça um estudo específico para a gente compreender realmente o que Salomão quer dizer com o temor do Senhor, tá bom? Aqui, o nosso conceito vai estar restrito ao texto, tá bom? O que significa temer a Deus? Significa não ser sábio aos seus próprios olhos e evitar o mal. É isso, tá? E esse conceito basta para nós aqui. Então vamos lá. Não ser sábio aos seus próprios olhos. Ouça aqui, querido. Olha, 1 Provérbios 26, 12. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Está perguntando o sábio. E olha a resposta. Há mais esperança para um tolo do que para ele. Palavra dura, irmãos, essa. Você viu alguém que é sábio, que se considera sábio? A ele diz, há mais esperança para um tolo do que para ele. Agora, Isaías 5:21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente em sua própria opinião. Ai é sempre uma palavra de maldição, irmãos, né? Ai dos fariseus e saduceus, ai, você vê lá em Cristo, entendeu? Então uma palavra assim, é uma repreensão na verdade, entendeu? Nós não devemos, irmãos, querer ser sábio aos nossos próprios olhos, ser inteligente. Aqui a ideia básica é a seguinte, é alguém que se considera sábio, se considera inteligente, entendeu? Mais do que os outros, mais capaz do que os outros, entendeu? Então olha só, o que significa ser sábio aos seus próprios olhos? Significa não temer a Deus. Portanto, se não teme a Deus, ele não respeita e não obedece. Isso fala de alguém que acredita tanto em si mesmo, no seu conhecimento ou naquilo que possui, e por isso ele acha que não precisa de Deus. Veja que coisa interessante, irmãos. Isso é ser sábio aos seus próprios olhos. É achar que sabe demais. É achar que é autossuficiente. Entendeu? Portanto, ele não teme a Deus. Ele não obedece. Ele não tem temor. Ele não tem respeito. Entendeu? É alguém que acredita tanto em si mesmo, no seu conhecimento ou naquilo que possui. E por isso, irmãos, ele acha que não necessita de Deus. Isso é alguém que é sábio aos seus próprios olhos. É por isso que o sábio disse, você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele, é lógico. Tá? Outra definição, querido, seria não se apartar. O que significa ser sábio aos seus próprios olhos? Significa não se apartar do mal, ou seja, alguém que é companheiro do mal, da maldade. Bom, se o cara não teme a Deus, ele vai fazer aquilo que desagrada a Deus, entendeu? Há um texto interessante, eu vou
explorar um pouquinho mais isso daqui a pouquinho. Mas em Romanos 3,18, quando Paulo lista ali o que é o homem ímpio, longe de Deus, ele vai dizer por que esse homem é ímpio e por que ele está longe de Deus. Ele vai dizer no versículo 18, é porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu vou já ler esse texto, querido, para você ter uma noção do que eu estou falando, tá bom? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E porque não há temor de Deus diante dos seus olhos, ele faz o que faz. Tá? Olha só, querido, interessante, olha. Essas duas definições, essas duas definições que eu citei para vocês, elas são atribuídas, elas podem ser atribuídas àqueles que não conhecem a Deus. Tá? Vamos colocar assim, ao ímpio, né? Entretanto, há ainda uma outra definição que, mesmo parecendo contraditória, ela pode ser atribuída também ao cristão. E qual é? O que é ser sábio aos seus próprios olhos? É alguém que é orgulhoso demais do conhecimento que tem, entendeu? Talvez da vida que está levando, entendeu? Um cristão orgulhoso, mas é algo contraditório, entendeu? É por isso que eu falo que parece ser contraditório, mas você vai encontrar muita gente, irmãos, que se diz cristã e que anda de peito inchado o tempo todo, sabe, estufado o tempo todo, se achando mais sábio do que todo mundo, mais inteligente que todo mundo, só ele tem razão, entendeu? Então essa é uma definição, querido, veja, olha a coisa, essa é uma definição que se parece muito com a primeira, porém a primeira pessoa que eu descrevi aqui, eu não falo ali exatamente de orgulho, né? Essa coisa de você não temer a Deus, né? De se achar muito sábio, não é exatamente uma questão de orgulho, é uma questão de ser autossuficiente. É a pessoa que acredita que não precisa de nada e de ninguém, ela se acha independente. Voltando aqui, olha só. O que não teme a Deus é essa pessoa autossuficiente, entendeu? Ela acha que confia tanto em si mesmo que não precisa de Deus, então ela é autossuficiente, ela se basta, vou colocar dessa forma, entendeu? Ela se basta, tá? Agora, aqui eu estou falando de orgulho. O orgulho, querido, é a pessoa arrogante, a pessoa vaidosa, metida, que se acha superior aos outros. Não exatamente autossuficiente, mas se acha melhor, porque aprendeu um pouco mais, porque conseguiu subir um pouco na vida. Então começa a olhar para as pessoas de cima para baixo, entendeu? Isso é o orgulho. Se tratando de crente, irmãos, é só o que nós vemos, é exatamente isso. Então, querido, olha só. Veja, a pergunta foi, o que significa ser sábio aos seus próprios olhos, né? Significa não temer a Deus. Não temer a Deus. Agora, a nossa questão é, né, o que é temer a Deus? Aí eu disse, temer a Deus significa não ser sábio aos seus próprios olhos e também significa evitar o mal, querido. O texto diz exatamente isso, entendeu? Evitar o mal. É interessante como essa questão do evitar o mal está sempre associado com o temor de Deus. Quem teme a Deus evita o mal, é quase que uma consequência natural. Olha só, em Provérbios 8:13, está escrito assim, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Olha que coisa interessante, né? Aí ele vai descrever o que é o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Esses eu aborreço. Então ele está descrevendo aqui o que é o mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer essas coisas. A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Quem teme ao Senhor aborrece essas coisas. Agora em Provérbios 16:6, está escrito assim, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Novamente, a ideia é, quem teme ao Senhor, evita o mal. Por isso que temer ao Senhor significa evitar o mal, entendeu? Agora veja, querido, de acordo com o texto hebraico, temor, irmãos, significa medo, terror, temor, mas também significa, quando aplicado a Deus muitas vezes, significa reverência, respeito e piedade, tá? É lógico que, até certo ponto, irmãos, é natural que um homem tenha um certo medo de Deus. Porque, irmãos, quando não há esse temor, né, até de certa forma um terror, na verdade, uma coisa que você vai observar na Bíblia
é que toda vez que um homem de Deus tem uma experiência tremenda com Deus, por exemplo, Isaías, ele viu a glória de Deus. A reação imediata é cair como morto no chão, irmãos. E dizer, vou morrer porque eu vi a glória de Deus. Então havia um terror no coração dessas pessoas quando elas estavam diante de Deus. Basta você lembrar, novamente lá do Monte Sinai, do episódio quando Deus apareceu para o povo, entendeu? O povo, irmãos, ficou tão aterrorizado com a manifestação de Deus que eles disseram para Moisés, Moisés, nós não queremos mais ouvir Deus. Tu ouve lá Deus e o que Ele te disser, tu nos diz, porque nós não queremos mais ouvir Deus. Por quê? Medo, irmãos, medo de morrer fulminado pela glória de Deus. Então, é normal, irmãos, é normal que haja no nosso coração. Me permita dizer uma coisa aqui. Eu já não acho normal, irmãos, é quando não há temor de Deus no nosso coração. Isso não é normal, entendeu? Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha o texto. É uma versão, é a Nova Bíblia Viva. Todo mundo conhece porque todo mundo já foi ministrado na célula. Romanos 3, do 10 em diante. Ouça. Como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram, todos caíram no erro, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. O que falam é abominável e tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo o que dizem tem o ferrão e o veneno de serpentes mortíferas. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Estão prontos para matar, odiando qualquer um que não concorde com eles. Por onde quer que eles vão, deixam a miséria e a desgraça atrás de si. Não conhecem o caminho da paz. Por que a humanidade age dessa forma? Paulo diz, versículo 18, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por isso fazem o que fazem. Porque não temem a Deus. Essa é uma descrição chocante, irmão, sabia? Quando o homem não tem temor de Deus, ele age feito um animal irracional. Porque, olha, a gente está vivendo uma época de muito combate político, de muito embate político, né? O Brasil está rachado, os cristãos tomaram partido nesse negócio, entendeu? Eu digo porque eu acompanho política todos os dias. Então, quem tem uma inclinação para a esquerda está guerreando contra o pessoal que apoia o Bolsonaro. E há uma guerra ideológica, há uma guerra religiosa, há uma guerra política, irmãos, esse negócio todo aí. Nós estamos vivendo isso, querido. Nessa guerra, o que nós mais percebemos, pelo menos o que eu percebo, é que parece que não há mais temor no coração das pessoas. Você não consegue, pelas palavras escritas nas redes sociais, saber quem é cristão e quem não é. É algo assim assustador, irmãos. É algo assustador. Falta temor de Deus diante dos nossos olhos, entendeu? Falta temor de Deus diante dos nossos olhos. Nós precisamos temer ao Senhor. Agora, veja, o mandamento é temer a Deus. Temer a Deus significa não ser sábio aos seus próprios olhos, não se achar autossuficiente e evitar o mal. Agora, qual é a promessa para quem não se julga sábio aos seus próprios olhos e evita o mal? Versículo 8, irmãos. Se você fizer isso, se você temer a Deus, se você não se achar sábio aos seus próprios olhos, se você evitar o mal, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Essa é a promessa, querido. E por que é assim, irmãos? Veja, um dos resultados do pecado da humanidade, irmãos, é que ela está enferma, entendeu? O pecado da humanidade enfermou, né, as pessoas. E elas estão caminhando para a morte, irmãos, e necessitam de cura física, psicológica e espiritual. Ao confiar no Senhor e se apartar do mal, irmãos, submetendo ao senhorio,
essas pessoas encontrarão o remédio que elas tanto precisam. O não temer a Deus faz enfermar ainda mais a alma do ser humano, entendeu? O se submeter ao Senhor, o confiar no Senhor, né? Se submeter ao senhorio de Cristo faz com que a gente encontre paz, irmãos. Faz com que a gente encontre paz. O nosso desafio como igreja, irmãos, é viver esse cristianismo. Um cristianismo que ame as pessoas, mesmo quando elas não merecem ser amadas, que nos faz ser fiel, mesmo quando elas não merecem a nossa fidelidade. Um cristianismo que confie no Senhor, que não se estribe no seu próprio conhecimento. Um cristianismo que tema o Senhor, tenha não só respeito, não só reverência, mas que haja, e é bom de vez em quando, uma certa dose de medo mesmo, querido, porque o nosso Deus é um Deus que a Bíblia o descreve como fogo consumidor, entendeu? Então tudo isso é necessário que haja no nosso coração, querido. Nós somos desafiados a essas coisas. As promessas, irmãos, são, repito, né? Se você faz isso, seus dias na terra serão prolongados e você desfrutará de paz e de prosperidade. Se você faz isso, o texto diz, né, que, olha só, você vai encontrar refrigério para os teus ossos, saúde para o teu corpo, você vai encontrar vigor, na verdade. Há muitas promessas, irmãos. Há muitas promessas. O nosso desafio é confiar, irmãos. O Senhor promete endireitar o nosso caminho. Ele promete nos guiar. Não só endireita, como nos guia, irmãos, se nós confiarmos nele. Entende? Então, que nós possamos colocar isso, querido, ou tentar viver isso no nosso dia a dia. É um bom texto, irmãos. Memoriza isso, né? Deixa isso, rumina isso, como diz alguns, né? Deixa esse texto mexer com a tua estrutura, com quem você é, entendeu? Permita-se ler e ler o texto e ser ministrado por ele. Lembrando, todas as nossas ministrações, querido, aqui em Provérbios, elas são exatamente um convite à prática. Sabe, o sábio não é aquele que tem muito conhecimento. O sábio é aquele que vive o que sabe. Né? Não viver o que sabe é tolice para Salomão. Entende? O sábio, ele é sábio porque vive aquilo que sabe. Coloca em prática o que sabe. O Senhor diz isso de maneiras interessantes, né? Você vai ver isso nas palavras de Jesus, né? O que ouve e coloca em prática aquilo que ouve, ele compara a um homem que construiu a casa na rocha, não é isso? Na rocha, né? Tiago diz que se você não vive aquilo que sabe, que está ouvindo, você é como um homem que se olha no espelho e quando você sai diante do espelho, você não lembra mais como era o seu rosto, entendeu? Então a Bíblia vai descrevendo a mesma coisa, né? De várias formas diferentes, mas a mesma coisa. Nós somos chamados a viver, irmãos, essas coisas, a colocar em prática. Ah, pastor, é difícil. Bom, eu não disse que era fácil não, mas eu nem vou dizer, é difícil mesmo, entendeu? Mas lembre-se, todo o mandamento de Deus para nós, querido, tem uma promessa. Tem uma promessa. Quando nós o obedecemos, nós desfrutaremos das promessas. Tá bom? Vamos orar. Se coloca de pé, por favor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque conseguimos terminar o nosso culto, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado por cada irmão que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los. Que a palavra dessa noite, Senhor, possa realmente ser não só guardada no nosso coração, Senhor, mas vivenciada por nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito nos ajude a viver esses mandamentos, Pai. Amar e ser fiel, confiar no Senhor, depender do Senhor, guardar no nosso coração os Teus mandamentos, Pai. Ajude-nos, Pai, a viver essa realidade no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço. Amém e amém.